Boa tarde, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu estou gravando na rua, então tem muito barulho, tá? Meu nome é Roberto. Se o YouTube indicou meu vídeo para você, ou se você já me segue no YouTube, eu agradeço pela sua atenção. Peço, se você não for inscrito, por favor, se inscreva. Se você gostar do vídeo, dá o seu like e compartilhe com outros, tá bom? Hoje é dia 28 de outubro, 28 de outubro de 2022, ou seja, nós estamos a 3 dias das eleições do Brasil. E são mais ou menos 4 horas da tarde. Para alguém que tiver dúvida, eu estou em Petrópolis, no Rio de Janeiro, tá? Estou num parque público, então não é de estranhar que tenha muito barulho, mas é o que nós temos. Hoje nós vamos falar sobre os impactos do ganhador das eleições de domingo próximo, ano que vem, na economia brasileira e como isso pode afetar a sua imigração para Portugal, a sua decisão, melhor dizendo. Então esse vídeo vai ser um vídeo mais, vamos dizer assim, técnico e pessoal, porque eu vou abordar basicamente aspectos econômicos, tá? Hoje, né, o contexto macroeconômico do mundo aponta por uma recessão global, aponta para a inflação na Europa e nos Estados Unidos, que vai durar em torno de 2 ou 3 anos. Nos 2 primeiros anos, eu creio que vai ficar rondando a taxa dos 2 dígitos, ou seja, 10%, um pouco menos, um pouco mais, o que para moedas estáveis é um impacto muito grande. No Brasil, né, isso reflete porque o mundo entrando em recessão, vai haver menos demanda de commodities. Ou seja, o que são commodities? Commodities agrícolas, produtos agrícolas, minérios, petróleo, tá certo? Isso são commodities. Isso é importante levar em consideração porque o mundo vai entrar em recessão. E dependendo do presidente que for eleito no domingo, nós vamos ter 2 cenários diferentes, né? Então quero começar pelo cenário da reeleição do presidente atual, contando que ele mantenha o ministro da Economia e os outros ministros. Ou seja, que a política econômica não mude. O que tem acontecido com o Brasil está indo na contramão do mundo, tem crescido, apesar das expectativas de todos para baixo, tem crescido mais do que as expectativas, e a nossa inflação já está em torno de 6,70%, 6,60%. Bom, a tendência, seguindo o modelo econômico atual, com o presidente reeleito, creio que ela vai aos pouquinhos levar o Brasil a uma melhora significativa. Por quê? Embora as commodities não estejam em altas, todo mundo precisa comer. E o Brasil sustenta 1 bilhão de pessoas. Então, creio que vai haver continuidade com relação ao plano da agricultura brasileira, né, do agronegócio, que é o carro-chefe da balança de exportação brasileira. O dólar hoje está em 5,33, para ser mais preciso, o euro 5,30. Não acredito que o euro ou o dólar vai cair muito nesses próximos 2 anos. Por quê? Porque embora tenha entrada de dinheiro pelo pagamento das commodities e por investimentos,
eu creio que o dólar e o euro devem ficar em torno aí, no mínimo, em 5. E no máximo em 5,50. Essa é a minha avaliação. Por quê? Porque creio que o plano de governo hoje, no campo econômico, e nos demais campos também, mas vamos dizer no econômico, está bem equacionado. Obviamente você deve estar se perguntando, você vota em quem? Eu voto no Bolsonaro, 22, tá certo? Para deixar bem claro. Eu sei que alguém que é petista pode não gostar, mas infelizmente essa é a minha opção pessoal. Para ele, né? Para mim é uma boa opção. Se o Lula ganhar, bom, Lula ganhar, muitos têm a esperança de que vão comer picanha e outras coisas que é falado na campanha, mas a verdade é que o cenário macroeconômico mundial não é o mesmo do primeiro e do segundo mandato do Lula, que era o mundo em crescimento, China explodindo em crescimento, né, e o boom das commodities. Hoje a China está com PBI, ou seja, um PIB, uma expectativa de crescimento de PIB menor que o do Brasil. Então não vai haver esse boom de commodities. Não havendo esse boom de commodities, não vai ter aquela abastança de dinheiro, de dólares entrando no Brasil. Vai continuar mais ou menos no ritmo que está, se o Lula não adotar os planos do Fernandes da Argentina, que resolveu boicotar o agronegócio argentino e proibir a exportação de carne argentina, o que foi um baque para a balança comercial argentina, e ele fez isso para regular a inflação, e não adiantou nada. Os preços só aumentam, por um motivo muito simples: a Argentina imprime dinheiro todo mês. Quanto mais dinheiro você imprime, mais o preço das coisas sobe. E a gente chama de inflação o aumento de preços, quando na realidade a inflação é o aumento da base monetária. No governo Lula vai haver, ao contrário do que está havendo hoje, em vez de haver uma redução do peso da máquina pública, em vez de a gente ter superávit fiscal, a gente vai ter déficit fiscal, como em todos os governos Lula e Dilma. Isso vai fazer, obviamente, que o governo tenha que se financiar. Se financiar através de emissão de título público, de dívida pública, que hoje já está em torno de 7 bilhões de reais. E essa emissão vai ter que ser num juro alto, que hoje está em 13,75, que não é regulado pelo Bolsonaro, é regulado pelos agentes de mercado. Então, para que a dívida seja tomada, ela vai ter que ter uma taxa de juros bem alta. E isso vai, tecnicamente, é uma impressão fictícia, porque quando você toma crédito, você está pegando um dinheiro que você não tem para pagar no futuro, ou seja, está pegando dinheiro hoje para comprometendo o futuro econômico do país. E isso é um plano já falado, não estou especulando, isso foi dito pelo próprio Lula. Então isso vai gerar um déficit econômico, talvez gere uma redução da balança comercial, ou seja, o Brasil deve continuar superavitário, mas deve reduzir talvez um pouco o peso da balança comercial brasileira. Isso vai fazer com que o dólar e o euro disparem. E para não falar em expectativas vazias, porque no caso do Bolsonaro eu não tenho comparações, mas no caso do Lula assumindo, temos a comparação do Chile com o Boric assumindo, e hoje o peso chileno vale 22% a menos do que valia antes do Boric assumir. Eu creio isso de um ano, tá? Mais ou menos, perspectiva. Eu creio que isso também possa acontecer no Brasil. O que isso impacta? O impacto é o seguinte:
que o dólar e o euro devem ir para 6,50 aproximadamente. Com isso, as importações brasileiras vão ficar mais caras. E quando eu digo importação, você tem que entender que todos os produtos que circulam no país, quase todos, têm componentes importados, têm insumos importados. Então, nós vamos pagar mais pelos mesmos produtos, porque o dólar vai sumir. A inflação deve também ter um parâmetro equivalente, que é a inflação do Chile, que deve ficar em torno de 13%. Eu acredito de 13% a 20% por conta também do impacto do dólar. Nos próximos 2 ou 3 anos, o Brasil deve entrar numa espiral negativa, ou seja, a economia deve começar a esfriar, os negócios devem começar a esfriar também. Podemos tomar uma situação equivalente ao que aconteceu no governo Dilma, com uma recessão de 3 anos, provavelmente no 3º ou no 4º ano do governo Lula, prosseguindo para os próximos 2 anos do próximo governo ainda. Então, a tendência é o Brasil entrar numa espiral negativa, ao invés de continuar numa espiral positiva como está hoje. Bom, o que isso te impacta? O que isso causa na imigração? Provavelmente vai haver mais brasileiros desempregados, vai haver mais brasileiros imigrando para fora procurando um padrão de vida melhor, o que não vai encontrar também em Portugal com uma facilidade muito grande, porque lá também a inflação vai estar alta. O preço das coisas também estará alto. Está hoje, estará também daqui a 2 anos. Impactará você que é aposentado, que vive de renda do Brasil, em Portugal, terá menos euros para gastar, porque a cotação vai prejudicar o seu orçamento. Bom, nós estamos a 2 dias e meio das eleições. Eu espero sinceramente que o Bolsonaro ganhe, porque eu pretendo voltar a Portugal numa situação bem melhor. Eu provavelmente serei um dos que, se o Lula ganhar, colocarei todos os meus planos em ação para emigrar para Portugal, tá bom? Eu queria fazer esse vídeo porque esse vídeo é um vídeo de ocasião, ou seja, é um vídeo de poucos dias, de curta duração. Dentro de 1 ano, nós vamos saber se as minhas expectativas com relação a um candidato ou com relação ao outro candidato vão estar mais ou menos acertadas. Até lá, resta-nos orar, pedir a Deus que escolha o melhor presidente para o país e que nós possamos ter uma vida equilibrada. Como diz a Escritura, orar pelo nosso presidente e os nossos governantes para termos uma vida tranquila e sossegada. Bom, se você gostou do vídeo, da análise que foi feita, dê o seu like. Se não é inscrito, se inscreva. Se tiver dúvidas, bote aí nos comentários. Eu sempre respondo aos comentários dos vídeos que eu posto. Se você ficou até aqui, eu te agradeço e peço, se gostou, compartilha. Leve essa informação para mais pessoas, tá bom? Um grande abraço, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!